Galera, vamos lá. Antes que eu desista de fazer esse vídeo, eu cheguei tarde do trabalho, eu tô meio com dor de cabeça. Mas saiu o resultado muito aguardado da BB Seguridade, tá? Que a gente tava esperando aqui no dia 9/2, né? Então eu tô aqui na página, vou fazer uma breve cobertura com vocês também. A maioria dos canais grandes já vai ter coberto, então eu vou tentar não alongar muito esse vídeo, porque ninguém quer ficar 2 horas vendo um canal novo no YouTube, né? Enfim, hoje a gente dá uma olhadinha aqui na cotação, vem ficando aqui nesse trecho de 38 a 37. E aí vamos à parte que é mais interessante. Houve finalmente o release de resultados aqui, tá? Do último trimestre de 2024, 2025, na verdade. E aí, cara, eles conseguiram fechar com 9 bilhões de lucro, o que é muita coisa mesmo. Foi um aumento aí de 10,9% referente a 2024. E a gente consegue ver alguns pontos interessantes, principalmente no resultado financeiro, cara. O resultado financeiro ele foi mais que o dobro de 2024. O que é esse resultado financeiro? É basicamente o dinheiro que a seguradora deixa no caixa, né? Rendendo na Selic. Então ela trabalha com seguro, a pessoa vai lá, paga o prêmio, né? E enquanto o banco não tem que pagar ninguém, enquanto o sinistro não é acionado, eles deixam rendendo ali na Selic mesmo, que estava pagando 15%, pagando muito mais do que estava pagando ali na época de 2024, que gerou um lucro muito maior, né? Esse é um ponto que eles tocam aqui também, ó. Com a alta da taxa de Selic, o crescimento foi sustentado pelo resultado financeiro. Mas o que é interessante, se você perceber, é que o rendimento do, do segmento de seguro, ele ainda foi maior do que do ano passado em 10%, tá? Então não foi ruim também não, apesar que realmente teve uma redução. Se a gente puxar aqui no outro apanhado, que foi o apanhado de 9 meses, né? Que é a apresentação que dá para achar mais ou menos aqui, se eu não me engano. Cadê? Cadê? Esse aqui, ó. Quando a gente entra aqui nessa apresentação, porque esse aqui não está como apresentação ainda, está como um sumário de desempenho, porque acabou de sair, né? Mas a gente consegue até ver umas coisas interessantes referente a isso nesse gráfico aqui, ó. Prêmios emitidos caiu em 8%. Porém, o prêmio retido ele só caiu 3%. É nesses pequenos detalhes que você consegue ver o que é uma boa gestão de empresa. Por quê? Menos pessoas contrataram o seguro, certo? Menos prêmios foram emitidos. Porém, eles fizeram questão de rebalancear o retido para não perder tanta margem. Então, o que é esse retido? Quando a seguradora tem um prêmio aqui, ela costuma contratar uma outra seguradora para fazer um resseguro. Ou seja, ela contrata um seguro de uma outra seguradora para caso ela tenha que pagar o sinistro desse prêmio que está sendo emitido, ela divide parte do lucro, mas também parte do custo, caso o sinistro venha a ser acionado. Então você vê que eles fizeram uma jogada bem interessante. Aqui menos 8% de emitido, mas aqui só menos 3% de retido. Então apesar da gente ver 1 bilhão inteiro, né, a menos de emitido, o retido mesmo ele só diminuiu 400 milhões. Então nesses pequenos detalhes você consegue ver o que é uma boa gestão de empresa, como eu já falei, né? E aqui que é uma parte interessante que eu queria mostrar para vocês. Prêmios emitidos por ramo. O que está acontecendo no Brasil atualmente? O setor agro ele está muito arriscado, porque está tendo muita inadimplência, e parte disso é porque a gente está num cenário econômico onde a taxa Selic está estendida a 15% já há muito tempo. Então, o agricultor está tendo muito menos dinheiro para investir, ele está sendo muito mais consumido por juros, ele está tendo muita menos margem no produto dele, até porque a soja e o milho está em baixa, tá? Então, ele lucra menos e ele paga mais para fazer investimento, para contratar seguro, para fazer qualquer tipo de coisa. Então, a variação comparada a 2024 foi de menos 11,6% no seguro rural e no prestamista, tá? Então a gente consegue ver aqui que teve realmente uma redução nessa contratação. E aí tinha muito analista recomendando venda ou manutenção das ações, porque está caindo, porque a Selic está muito alta. E aí eles começaram a usar um contraponto também, falando que a Selic vai cair e muito do lucro que a BB Seguridade faz é o dinheiro que ela deixa no caixa, né? Você vê aqui de resultado financeiro, ela ficou rendendo na Selic. Aí a Selic vai cair, esse rendimento vai cair. Só que eu acho isso uma tese meio sem sentido, porque os agricultores estão pegando menos seguro, certo? Porque a taxa está muito alta. Tá difícil deles manterem a margem de lucro deles. Se a Selic cai,
automaticamente essa contratação de seguro rural ela começa a aumentar. Então, o que o banco vai perder aqui no resultado financeiro, no rendimento de caixa, ele vai começar a ganhar de novo na emissão de prêmio, tá? Então, meio que fica elas por elas. Por isso que a BB Seguridade é conhecido como uma empresa defensiva. Ao mesmo tempo que a Selic aumenta, ela começa a manter o lucro muito a partir da geração de caixa, e aí quando a Selic desce, o lucro em cima do caixa também desce, o seguro ele volta a aumentar, porque aí o agricultor começa a ter mais espaço para realmente poder contratar seguro, começa a ter mais lucro, tá? E aí é muito interessante a gente ver que mesmo nesse cenário desafiador, o lucro cresceu muito, né? Aqui eu estou olhando um apanhado dos 9 meses do ano passado, só porque eu queria mostrar essa questão aqui para vocês que não está presente no sumário do desempenho, tá? Então agora a gente consegue voltar para essa parte aqui e ver finalmente o apanhado total. A gente vê que o lucro de fato caiu um pouco, né? No quarto trimestre referente ao terceiro do ano passado. E a gente vê que isso se deu muito, na verdade, por causa da Brasil Previdência. Teve alguma coisa referente à IOF que aconteceu aqui, tá? De tributação, que causou essa queda no lucro. Mas eu acho que nem tem tanta relevância assim entrar em detalhe, porque a gente consegue ver que todos os números da empresa, eles estão simplesmente melhorando. Tanto é que se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, crescimento dos prêmios ganhos e redução de sinistralidade, que era outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que está presente aqui, que é mais fácil de ver. Se vocês notarem, ó, indicadores de desempenho, a sinistralidade, na verdade, ela caiu. Ela caiu de 2024 para 2025. Então a redução do lucro foi só pela redução de emissão de prêmio, não por aumento de sinistralidade. É diferente quando você tem um desastre, uma seca na terra do agricultor, ou você tem o que aconteceu lá no sul do país um tempo atrás, né? Que alagou tudo e aí aumenta a sinistralidade pra caramba. É completamente diferente. Então a sinistralidade, na verdade, ela vem reduzindo. E o que diminuiu mesmo foi só o prêmio do seguro, né? Porque os agricultores estão com margens bem apertadas mesmo. E aí é até um ponto interessante que eu quero falar com vocês, não só referente à BB Seguridade, mas referente ao agro do Brasil. Existe uma máxima aí, né, que eu não lembro se foi o Warren Buffett que falou, mas foi algum grande investidor de peso aí, que normalmente quando tá todo mundo falando mal de uma coisa é uma hora boa de comprar. Óbvio, analisa primeiro, né, pra você não tá comprando qualquer porcaria também. E quando tá todo mundo falando bem, normalmente é hora de você vender. É basicamente compre ao som dos canhões e venda ao som dos tambores. É uma coisa assim, é mais ou menos isso. Se você investe há um tempo, você sabe o que eu tô falando. E por que eu estou trazendo esse ponto? O agro ele está sendo muito criticado aqui nos investimentos brasileiros, então tanto para Fiagro quanto para Banco do Brasil, BB Seguridade. E aí eu te deixo com uma consideração interessante. Será que não é nessa hora que é uma hora boa de entrar? Se a gente puxa aqui a inadimplência do agro, do setor brasileiro, tá? Bateu aqui 8,3% no terceiro semestre de 2025, o que realmente é muita coisa, tá? A gente vê uma subida aqui de 7,4% ali em 2024 até 8,3% agora, em 2025. Então, essa inadimplência está crescendo pra caramba. Aí você vai me perguntar, pô, mas aí por que eu vou entrar então? A inadimplência claramente está crescendo, o setor vai continuar tendo mais problema. Tudo bem que ninguém está querendo comprar, mas é por isso mesmo que ninguém está querendo comprar. Mas aí você sempre tem que se adiantar. É assim que você lucra no mercado variável. Porque a gente tem dois catalisadores agora para a melhora do agro brasileiro. A gente vai ter o corte da Selic, que já está sendo precificado para esse ano, tá? Eu creio que em pelo menos 2% a Selic cai até o final do ano, no máximo 3%. Então a gente vai aí de 15% de Selic para 13%, 12%. Isso são estimativas feitas já por outros analistas também. Então esse é o primeiro catalista, reduz a taxa Selic, o agricultor passa a ter mais margem, ele passa a conseguir pagar com mais facilidade os seus empréstimos a CDI e também contratar mais seguros. E qual que é o segundo catalisador? Esse ano foi fechado um acordo comercial entre a Mercosul e a União Europeia, tá? Em janeiro agora, em 2026. Aqui é só uma revisão, um resuminho de IA aqui, tá? Só para te falar o que isso significa. Ele é um pacto que visa eliminar ou reduzir gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação. O que isso significa? Mais de 90% dos produtos terão tarifas reduzidas, aumentando a competitividade do Brasil do mercado europeu. Lembra que eu falei para vocês que o preço da soja e do milho está lá embaixo? Parte disso é porque, na verdade, a gente está produzindo muito. A produção não caiu aqui no Brasil. A gente está produzindo muita soja e muito milho. Então, na verdade, tem muito mais oferta do que demanda. E isso vai bater no preço da commodity.
A gente tendo essa expansão aqui para esse mercado europeu, óbvio que não é imediato, né? Você vai ver aqui que eles visam fazer isso, acho que ao longo de uma década estava escrito aqui em algum lugar. Se a gente consegue ter muito menos taxa para levar o produto para a Europa, para comercializar ele lá dentro, a demanda vai começar a aumentar. E aí a demanda vai conseguir aumentar numa proporção da oferta que a gente tem hoje. E aí o preço pode subir da soja e do milho. Porque se a gente chega no Brasil, chega na Europa, aliás, desculpa, e a taxa é tão alta que para comercializar lá dentro tem que jogar o preço lá em cima, a gente conseguindo dar uma reduzida no preço por não ter que pagar tanto imposto para mandar o produto para lá, a gente consegue começar a comercializar muito mais naquele mercado, né? Então eu enxergo isso aqui como dois catalistas muito bons para o agro do Brasil no geral. Isso inclui não só empresas, mas também para a Fiagro, que é uma coisa que eu estou começando a me expor agora, eu vou fazer vídeo referente a isso depois. Então eu creio que esses dois catalistas aqui, eles também vão ajudar muito o Banco do Brasil e a BB Seguridade. Mas a BB Seguridade aqui, ela tá bem tranquila, cara. Você vê que ela lucrou pra caramba, ela bateu o recorde de lucro aqui, bateu 9 bilhões. E a gente consegue ver aqui a composição comparado com o ano passado, né? Tentar aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil de ver. A gente vê que na verdade o setor de seguros, ele compôs uma boa parte do lucro maior comparado a 2024, tá vendo? Aqui é o apanhado do quarto trimestre e aqui é o apanhado do ano inteiro. Então você vê que teve um aumento aqui de 334 milhões só nessa parte da seguradora realmente, né? Fora todo aquele lucro que foi feito pela Selic em caixa. O único ponto negativo que está aqui, e eu acho que pode ser isso que bata na cotação, vamos ver, né? Porque o mercado qualquer coisinha não gosta. Para mim esse resultado aqui tá ótimo, eu vou fazer um rápido preço teto ao final do vídeo também. Então quando a gente olha aqui, a única coisa que pode ser que o mercado não goste, e o que é interessante, tá vendo? Isso aqui pode ser que o mercado não goste. Parte do... Aqui mostra a porcentagem de lucro líquido, né? 22,8% desses 9 bilhões que a empresa lucrou foi só do resultado financeiro, que foi esse dinheiro que ficou rendendo em Selic. E aí, como a Selic vai dar uma caidinha, né? Eles até comentam sobre isso. Pode ser que o mercado não goste disso. Mas, como eu falei, na minha visão, se a Selic cai e começa a vender mais seguro novamente, eu acho que se equilibra e não muda muita coisa, tá? Essa é a minha opinião pessoal, pelo menos. Então, pode ser isso que o mercado não goste e também isso aqui. Lá embaixo no Guidance, eles deram uma boa reduzida nas estimativas, tá vendo? Aqui na reserva de previdência, eles têm uma estimativa positiva para 2026, entre 8% a 11% de crescimento. Porém, prêmios emitidos no setor de seguros, eles colocaram menos 3% a mais 2%. Se for comparar aqui com o de 2025, eles tinham feito uma estimativa até pior, na verdade, né, de menos 4% a 1%. Porém, eles ficaram em menos 8,8%. Então, foi bem mais negativo do que eles haviam estimado, né? Então, devido a essa estimativa aqui meio baixa, e eles já não terem conseguido bater o guidance do ano passado, pode ser que o mercado não goste disso e bata na cotação. Mas, sinceramente, eu acho que é uma empresa que está muito sólida, está com lucros muito bons. Eu gostei do resultado, veio mais alto do que eu tinha esperado, né? Eu tinha feito uma estimativa conservadora, mas eu tinha feito uma estimativa de 8,5 de lucro, né? Foi bem conservadora mesmo. E aqui a gente bateu 9, que é coisa pra caramba. Então, fazendo um cálculo rápido aqui, né? Estou usando a Word novamente, que é a plataforma do Léo da geração de dividendos. Só para fazer um cálculo de dividendo, eu sou muito agressivo com dividendo, tá? Eu gosto de exigir 10%, ou para o ano que eu estou comprando a empresa, ou pelo menos para o próximo. Isso é uma forma minha de pensar, eu sei que 10% é muita coisa. A maioria dos investidores sensatos, eles exigem aí de 6 a 8%, tá? Mas o que é interessante? Se a gente exige 10% e assume um payout de 85% com esse lucro de 9 bilhões, a gente vê um preço teto de 38,25, cara. Essa cotação hoje ela está em 37,36. E o que é mais interessante ainda? Nesse dividendo projetivo, não tem aquele dividendo que está em aberto de 2,55. Então a BB Seguridade hoje, ela tá com um dividendo em aberto enorme aqui, tá? Não sei se tá fácil de achar, mas vocês já... vocês muito provavelmente já devem ter visto que eles vão pagar aí 2,55 com a data compra dia 12
E aí eles vão pagar ali no começo de março, acho que é dia 10 de março, mais ou menos isso, eu não vou achar aqui agora. Mas é coisa pra caramba. Então aqui a gente tá tendo um dividendo projetivo sem esse 2,55. Se a gente abre aqui uma calculadora, 3,82 mais os 2,55 que está em aberto, e a gente divide pela cotação atual de 37,36, isso aqui dá um preço, dá um dividendo yield, cara, de 17%. É coisa pra caramba. Se você achar muito, a gente pode até diminuir. Eles estão estimando queda no lucro, certo? Então vamos colocar aqui, ó, uma queda no lucro de 5%. Então sairia dali daqueles 9 bilhões e desceria para 8.500. Vamos arredondar, tá? Então se a gente pega, desceu aqui agora para 3,63, eu vou até fazer o seguinte, ó. Vamos ser mais conservador ainda. 70% de payout, R$3 de dividendo por ação. A gente volta aqui na calculadora, R$3 mais os 2,55 que já estão em aberto, dividido também pela cotação atual de 37,36. Isso aqui ainda é quase 15% de dividendo yield, cara. Então isso é absurdo. É absurdo mesmo. Isso estimando para esse ano, né? A partir do ano que vem a gente passa a não ter essa questão aí, né? Desse 2,55 que está em aberto. Mas aqui eu estou exigindo 10%, que é coisa pra caramba. Se eu exigir um valor normal aqui, que é 8%, até estimando aqui sem o 2,55, a empresa está praticamente no seu preço justo, tá vendo? E aí se a gente ajusta para o ano que vem, isso aqui a gente está projetando para esse ano, certo? Digamos que eu esteja correto sobre os catalistas da redução de Selic e do acordo ali da Europa. E aí, ano que vem a gente já volte aqui, não vou nem precificar mais de 9 bilhões, tá? Mas digamos que volte a ter os 9 bilhões de lucro, e aí a empresa dando essa recuperada, ela fique ali mais estável num payout de 80%. Se você exige 8% de dividendo hoje, você já está projetando para o ano que vem uma margem de segurança de 20%. Então é coisa pra caramba. Inclusive, isso aqui é a minha opinião, né? Nada aqui é recomendação de compra nem nada. Mas eu diria que o preço justo da BB Seguridade mesmo, ele é em torno de R$45. Eu acho que esse preço aqui ele faz muito sentido se você fizer outros valuations também de fluxo futuro e taxa de Peter Lynch, tá? Mas isso aqui é uma opinião minha. Então era basicamente isso que eu queria trazer para esse vídeo. Acabou ficando mais longo do que eu queria até, mas para mim tá num preço muito interessante. É um preço que eu, particularmente, compraria. Mas eu não sei o que vai acontecer a partir de amanhã, quando o mercado abrir, né? De que forma eles vão identificar isso aqui. Porque é meio engraçado, você faz o valuation da empresa para ver o valor intrínseco, quanto que é justo você pagar ou não, e ao mesmo tempo aqui você tem que identificar o que você acha que vai fazer o mercado reagir e de qual forma. Então são meio que dois jogos paralelos, né? Vai ser interessante a gente acompanhar aí o que vai acontecer nos próximos dias. Eu consegui comprar, na verdade, se eu abrir minha carteira rapidamente, eu voltei a investir mês passado, tá? Que eu fiz uma besteira aí na minha carteira de 2024, que era o que eu tinha antes. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu consegui comprar, na verdade, a R$34,80, cara. Comprei aqui 29 ações, né? A R$34,80. Então eu gastei, né? Gastei aí em torno de R$1.009, se eu não me engano. E tô com uma variação positiva por enquanto aí de 7,36, que foi um preço muito bom, só não coloquei mais dinheiro porque eu não tinha. Enfim, eu definitivamente estou procurando reforçar meu aporte antes desse pagamento, desse dividendo enorme que tá vindo aí. E vou dando uma acompanhada, né? O que o mercado vai fazer com a cotação. Se cair ali até 36, para mim já tá num preço legal. Isso pelo menos é a minha opinião pessoal, né? Bom, é isso. Se você fez o sacrifício de assistir esse vídeo até agora, eu agradeço. Deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal se você achar o conteúdo interessante. É isso.